Você não está perdido, você só não começou a expandir os seus dons e colocá-los em terra ainda. Se você gosta desse conteúdo de desenvolvimento, de conexão, superação de traumas, eu me chamo Eduardo Meltec, eu sou psicanalista e radiestesista, como também especialista em neurociência, e aqui eu comento sobre situações da minha vida, de históricos dos meus pacientes, com muito carinho, e sobre como você faz para se abrir. Então, curta, comenta e compartilha para que eu consiga fazer mais vídeos aqui para o canal. Você já se sentiu completamente fora do lugar, mesmo quando tudo parece que você está fazendo tudo certo, mas nada se encaixa, nada caminha, nada vai para frente? Talvez o problema não seja você, também seja, né, também possa ser, mas talvez o problema seja de você ainda estar tentando caber no mundo e caber num lugar onde você ignora o seu próprio talento, você ignora aquilo que todo mundo fala que você é muito bom ou muito boa. Você deixa a sua autorrealização para o outro. Você deixa o seu olhar de crescimento só para o outro. Para os outros você tem uma vontade muito grande de fazer e acontecer, para o outro você tem uma vontade muito grande de que ele consiga fazer as coisas e você sempre se deixa de lado. E aí? Como que você fica? Quem cuida de você? Você também dá espaço? Porque a gente vive num mundo que a gente valoriza, principalmente, tá? Muito altruísmo, muito diploma, desempenho, produtividade. Tem até um shorts que eu postei esses dias falando que a gente está num momento que as coisas elas viraram muito produto, né? Isso inclui até a fé. Mas a gente esquece que a maior fonte de realização, independente da condição financeira que você tem, ela não vem de fora, né? Então ela vem de um lugar onde os seus dons, de alguma forma, aquilo que é seu, você começa a expandir. E eu vou comentar uma coisa que ela é minha, para você entender. Eu conheço muita gente que eu admiro muito, assim, muito mesmo, que não teve estudo, não fez uma graduação, não fez uma pós-graduação, mal concluiu o ensino médio. Como tem pessoas que eu admiro também bastante, que elas concluíram, tem MBA, tem pós, tem doutorado, cada um tem a sua vivência. E o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que não teve esse estudo, que foi como eu tive, por exemplo, não significa que ela seja burra, muito pelo contrário. Talvez ela tenha muito mais sabedoria do que eu, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Então, o que que eu quero trazer com isso? Eu, Eduardo, eu acredito que o diploma ele é importante, tá? Mas no lado terapeuta eu sei que não faz tanto sentido. Por quê? Eu já atendi mais de 400 pessoas pelo mundo todo. Eu tenho uma bagagem bem extensa de atendimento. Eu não estou falando disso de vaidade nem nada. Mas eu vim de meio corporativo por muito tempo, trabalhei 12 anos no meio corporativo. Então, o que eu quero dizer com isso? A minha cabeça corporativa, ela gosta da regrinha, ela gosta da hora, ela gosta da prova, ela gosta do estudar. Mas na prática, eu não preciso. Embora eu já seja pós-graduado em psicanálise contemporânea e neurociência, quando a gente começa a ver, eu não preciso, mas eu gosto, entende? Porque senão, se eu não tivesse aquilo, eu ia me achar fraco. Mas quando eu comecei a atender, eu não tinha tantas pós-graduações como eu tenho agora. Então os atendimentos foram muito bons, tive muito sucesso nisso. Então o que que eu quero dizer? Qual é? Porque eu estou focando no meu talento, que eu gosto de atender. Eu gosto de entender o problema da pessoa. Eu gosto de ir lá resolver, ajudar a pessoa a resolver. Eu gosto de entender, eu vou na essência, porque isso é um talento meu. E mesmo eu tendo esses títulos, que para muita gente engrandece os olhos, mas quando a gente vê na prática, não é isso que conta. Porque eu conheço muita gente que é muito boa, tem graduação, tem tudo, mas ela não atende, ela não coloca em prática, ela está insegura. Então, tudo bem. Mas por que que eu quero dizer isso? Porque quando você foca no lugar de onde vêm os seus dons, aquilo que é seu começa de fato a expandir, como eu falei no começo disso. Então, na minha própria trajetória, eu percebi que eu só comecei a me sentir realmente vivo quando, principalmente, eu parei de tentar agradar as expectativas externas e eu comecei a arrumar minha própria sensibilidade, a minha escuta, a minha espiritualidade e os meus dons. Lembrando que eu precisei me sentir importante, validado com esses títulos, para eu poder ter mais segurança de começar a fazer outros vídeos na internet. Olha como é engraçado tudo isso. E sendo que eu já tinha muito conhecimento antes. Você vê como que a gente, cada um tem o seu mecanismo e tá tudo bem.
e tá tudo bem. Então, quando eu coloco para essa situação, cada um tem um mecanismo, mas assim, por quê? Eu tô focando no meu dom, no meu talento. Eu tô abrindo o meu coração nesse vídeo. Então, quando a gente vai para esse incômodo, para essa sensação de que não era isso, muitos ignoram esse chamado. Foi quando eu comecei a ser terapeuta na pandemia. Eu senti um chamado muito grande. Eu tinha curso de reiki, de radiestesia, de mesa dragônica, tinha já 3, 4 cursos de reiki, alguma coisa assim. E aí foi quando eu comecei a expandir, comecei a fazer vários outros cursos que me expandiram também. Então, quando eu foco na expansão, eu não estou ligando para o título. Embora o Eduardo, ele acha que é importante, mas ele não sofre com isso. Ele exerce o que ele acha que é importante. Não é uma coisa que pesa, mas ele acha importante. E que eu também não, como eu falei, muitas das pessoas que eu admiro não teve tudo isso. E são pessoas inteligentérrimas, que eu admiro, assim, demais. Eu falo, eu queria ter um terço dessa cabeça. Entende? Porque é a vivência que conta. E como que você exerce, quando você exerce o seu dom, o seu talento, você começa a sair do medo e você começa a expandir. Então você sai da renúncia, da negação de si mesmo. Porque senão eu preciso ter aquilo para ser aquilo, eu preciso ter isso para ser isso. E aí, você fica como? Você fica perdido, você nunca executa, você coloca para frente. Então, essa sensação de que de achar que tá tudo perdido é porque você tá exercendo o seu dom no lugar errado, você está trabalhando com o que você não gosta, você está fazendo coisas que você não gosta. Então é muito difícil você encontrar uma energia próspera, de realização e de transformação num lugar onde você não floresce, num lugar onde você não é festejado. Então a gente precisa começar a colocar esse filtro para que a gente comece a entender que assim, a autorrealização é o momento que você aceita sair do papel que te deram. Entendeu a sacada? Quando eu parei de sair do papel que me deram, das coisas que eu vivi, das coisas que eu passei, das coisas que me julgaram, das coisas que me intitularam, eu comecei a entender, não me identifico com esses papéis que as pessoas me dão. Então eu vou ser quem eu sou, eu olho para o meu talento. E quando você olha para o seu talento, você se torna uma pessoa que você não se importa com likes, você não se importa com quantidade de seguidores, você não se importa com a quantidade monetária, mas quando você começa a se conectar com essa essência de fato, você começa a vibrar um valor, e esse valor ele é seu, você começa a ter muito mais. Eu estou falando também de uma parte financeira, eu estou falando também de uma parte de realização, mas uma parte de você conseguir não se sentir perdido, porque você está exercendo o que você veio para colocar no mundo. Então, e você começa a escrever sua própria história. E quando você começa a escrever sua própria história, você deixa de ser coadjuvante da vida dos outros. Você sai desse papel de codependência, porque eu preciso de um chefe para falar quem eu sou. Eu preciso de um religioso para falar quem eu sou, preciso de um pai para falar quem eu sou, preciso de uma mãe para falar quem eu sou. E quando que você se torna protagonista da sua vida? A gente sai desse, na psicanálise tem essa coisa do oceânico, né? O pensamento oceânico. Freud, mal-estar da civilização, aqui fala muito disso. A gente se coloca muito nesse papel de ter o outro para falar quem eu sou. E aí a gente se identifica com o superego, que muitas vezes é opressor, porque é a dor que você passou no passado, com as vozes que estão dentro de você. Então, quando eu falo desse Eduardo que gosta do estudo de tudo, porque eu era uma criança que nenhum professor conseguia me ensinar as coisas, porque eu era muito agitado. Então eu cresci com o sentimento que eu tenho uma criança burra dentro de mim. Hoje eu preciso dessa coisa para me sentir mais carregado, entendendo que não é importante. Percebe como que são as coisas, mas isso não inibe o meu talento, porque eu estou usando o meu talento com o estudo e são coisas que eu gosto. Então, essa parte você começa a agir a partir do self, que o self é o lado que você mais quer ser e você não é o seu self, mas é um lado que você quer ser, o seu lado mais evoluído. E na espiritualidade é abrir mão da prisão que a gente chama de assumir um caminho que não é nosso e você encontra o caminho da alma. E é quando você começa a perguntar o que a vida espera de mim, o que minha alma veio entregar aqui, qual é a missão da minha vida, independente da sua profissão. Eu atendo pessoas que são dermatologistas, médicos, advogados, arquitetos, trabalham em grandes empresas e elas têm uma missão espiritual dentro dessa empresa. E quando a gente entende, eu não posso dizer que todo mundo, por ser terapeuta, tem que ser para ser iluminado. Não, pode ser que tenha. Eu tenho alunos da minha formação que elas são terapeutas, eles também, né? Tem essa parte da conexão da alma e prosperam muito na profissão, porque é o jeito deles, é a profissão deles, é o que eles vieram fazer na Terra, e tá tudo bem. Mas sabe o que é mais bonito de tudo isso?
que quando você expande os seus dons, você cura os seus vazios. Esse é o que desse vídeo? Quando você expande os seus dons, você cura os seus vazios. E isso é uma coisa que me preenche a cada dia, quando eu falo que eu sou terapeuta, que eu consigo entender, eu consigo ajudar a resolver, porque eu também estou me curando. Eu estou dando tudo aquilo que eu não tive. Por educação, por criação, e tá tudo bem, né? A gente se expande nisso. E você cria, você transborda e você serve. E eu não sei quais são os seus dons, mas eu sei que você tem, né? Eu consigo reconhecer isso, eu vejo se você está vendo até aqui, mas eu sei também que se você se sente perdido é porque você ainda não começou a expandi-los. E comece pequeno, mas comece, não se compara com aquela pessoa que está grande, que está na frente. Silencie as vozes que te comparam, escute a intuição que te guia. Não fica querendo pedir opinião para pessoa que não está vivendo a sua própria essência e nem sequer está tentando, para que você comece a entender que o medo só cala quando a alma fala mais alto. E aí, quando você se entende desse lado, você se abre de um jeito muito bonito. E é isso que espero ter passado nesse vídeo. E mais uma vez, curta, comenta, compartilha e não se compare. Não se compare com quem já está lá na frente, não se compare com quem atingiu coisas que você não atingiu, mas você precisa olhar com um olhar de admiração. Então, como eu falei, quando eu olho para essas pessoas, quando eu olho, por exemplo, para o meu terapeuta, ele é um cara muito foda, um psicanalista há muito tempo, se eu me comparar com ele, eu vou me achar um cocôzinho do grilo, porque ele atendeu já muito mais gente do que eu. Mas eu olho como, eu posso ser um pouco do que ele é. E isso me inspira. Então, quando a gente acorda por esse lado, a gente sai do papel de se diminuir, de se reduzir, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo, para que eu consiga fazer mais vídeos aqui, a gente se expandir e conseguir encontrar os nossos talentos. Muito obrigado.